Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de fevereiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 20 ao capítulo 23. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 20, nós vamos falar sobre as penas de diversos crimes. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der os seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Então, Deus já fez essa recomendação em outros capítulos, não é? E você notou que interessante que ele fala assim: dirás aos filhos de Israel e aos estrangeiros que peregrinam em Israel. Por quê? Porque quando o povo saiu do Egito, muita gente quis ir junto com o povo de Israel. Então não saiu só do Egito o povo de Israel, mas muita gente se converteu, sabe? Quando percebeu a diferença entre os deuses egípcios e o Deus de Israel, eles decidiram seguir o povo. Eles olharam e viram como era grande o Deus de Israel e decidiram seguir junto com o povo. Então, peregrinando aqui no deserto, tem o povo de Israel e os admiradores, né? Aqueles que eram estrangeiros e que aproveitaram a ocasião da saída do povo de Israel e saíram junto do Egito, né? Então você vai ver por diversas vezes Deus falar aos israelitas e aos estrangeiros que estão no meio deles. Então essa lei, essa ordenança era para todos eles. E eu expliquei, né, quem era Moloque. Era um deus onde era oferecido sacrifício de crianças. Era uma estátua, né? Dentro dele havia uma parte onde eles colocavam a lenha, ateavam fogo, e quando Moloque estava com os braços incandescentes, né? Eles depositavam a criança viva ali, ela era queimada viva. Eu fico imaginando que horror que deveria ser isso e como um pai e uma mãe tinham coragem de fazer uma coisa dessa, pois tinham, né? Era uma tradição pagã, né, do deus Moloque. E Deus olha para isso e fala para o povo: olha, se alguém de vocês oferecer os seus filhos a Moloque, deve ser apedrejado. Então, essa era a pena. E aí, fala que quando alguém virar para os necromantes e os feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra eles e os eliminarei do meio do meu povo. O que são os necromantes? Eram aquelas pessoas que consultavam os mortos, né? E aí ele fala dos necromantes e dos feiticeiros, né? Que era tudo uma feitiçaria só, na verdade. Mas tinha esses necromantes que era a consulta de mortos, né? Então Deus abomina. E Deus fala: olha, vai ser morto quem tiver essa prática pagã no meio do povo. Sacrificai-vos, santificai-vos, desculpe, e sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então você vai ver Deus falar por diversas vezes: eu quero um povo santo como eu sou santo. E vai alertando o povo a não se prostituir com os costumes pagãos, né? Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto, né? Então, nos 10 mandamentos, honra teu pai e a tua mãe. Já era certo isso. E aí ele fala: se você não honrar pai e mãe, ao invés disso, você amaldiçoar, você vai ser morto. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, ele será morto. O adúltero e a adúltera, né? Tanto o homem quanto a mulher. O
O homem que se deitar com a mulher do seu pai terá descoberto a nudez do seu pai. Nós falamos sobre isso, não é? Dos pecados dos casamentos ilícitos, né? Então Deus vai fazer menção novamente a esses casos, né? Tomar mulher, se um homem tomar uma mulher e do seu pai, a sua tia, se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis e serão mortos. Então ele está alertando novamente aqui no capítulo 20. Ontem nós falamos a respeito disso. E aí nós vamos ver ele novamente trazer diversos alertas, né? Depois ele vai falar aqui, ó, farei, pois, distinção entre os animais puros e os imundos, entre a ave imunda e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, das aves ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais apartai-vos de vós para tê-los como imundo. Então nós tivemos um devocional que eu falei muito, o que era considerado imundo, impuro e o que era considerado puro na questão da alimentação, né? E aí, o homem ou a mulher que seja necromantes e sejam feiticeiros, sejam mortos e serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. Então, outro alerta. Então, nós podemos ver que no mesmo capítulo, Deus fala a mesma coisa em várias vezes, né? Então, não podia dizer eu não sabia, né? Porque Deus alertava e alertava muitas vezes. E aí, no capítulo 21, é a lei para os sacerdotes. O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salve por sua parente mais chegada, sua mãe, por seu pai, o seu filho, sua filha e por seus irmãos. Isso também nós já falamos, quando Deus traz as ordenâncias a respeito do sacerdócio, para que Moisés falasse a Arão e aos seus filhos, né? Então, santos serão ao teu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque ofereceram ofertas queimadas ao Senhor e o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarás mulheres prostituta ou desonrada, nem tomarão mulheres repudiadas de seus maridos, pois o sacerdote é santo ao seu Deus. Então o sacerdote ele tinha que casar com moças virgens, né? Então, tinha o critério a respeito do casamento do sacerdote. O sumo sacerdote, entre seus irmãos, cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará o cabelo, nem rasgará as suas vestes, não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a congregação e o óleo da unção do seu Deus está sobre ele, eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, né? Então havia ordens precisas a respeito do sacerdote, em especial o sumo sacerdote, né? Já falamos em outro devocional sobre o sacerdote e o sumo sacerdote. Então, nós podemos ver que ele diz, Moisés, né? O Senhor diz a Moisés, falaram dizendo, ninguém dos teus descendentes e das suas gerações em que houver algum defeito se achegará para oferecer pão diante do seu Deus, né? Então, poderia ser que alguém tivesse algum defeito de nascença, né? Ele não seria destituído, né, da família sacerdotal, ele só não podia oferecer o sacrifício. Comerá pão do seu Deus, tanto o santíssimo como o santo, né? Então, a parte reservada da alimentação do sacerdote.
Então, ele vai falar sobre, no capítulo 22, de comer coisas santas. Diz Arão aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor teu Deus. Diz-lhe todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada diante de mim. Eu sou o Senhor vosso Deus, né? Então ele vai falar aqui que ele, por exemplo, né, eles não poderiam tocar em animais imundos, né? Eles deveriam se resguardar. Então, nós vamos ver também os animais santificados, que devem ser sem defeito. Isso aqui nós já vimos diversas vezes Deus falar, e ele alerta novamente para que quando fosse oferecer o sacrifício, cuidado, olhe bem, tem que ser um animal sem defeito. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel: qualquer que da casa de Israel ou estrangeiro em Israel apresente sua oferta, quer em cumprimento dos seus votos ou como oferta voluntária, que apresente ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou de gado, ou de rebanho, ou de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo a quem tiver defeito, esse não oferecerá, porque não será aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou por oferta voluntária de gado, ou de rebanho, ou de animal, deve ser sem defeito para ser aceito, e nele não haverá defeito nenhum, né? Então, nós vemos aqui repetições de mandamentos a respeito dos sacrifícios que Deus já tinha alertado. E no 23, ele vai falar sobre as festas solenes ao Senhor, né? Então, ele vai falar do sábado, que é o dia do descanso. E eu já falei aqui a respeito disso, que Deus, ele usa o exemplo dele próprio na criação, que durante 6 dias ele trabalhou e no 7º ele descansou. O que ele está dizendo? Que não deve ser especificamente a questão do sábado. Algumas religiões guardam o sábado, mas o princípio que Deus quer que a gente tenha é o dia do descanso, que você pode trabalhar 6 dias, você pode trabalhar de repente domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas no sábado você descansa. Ou você trabalha sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e na sexta você descansa. Não importa o dia, importa que você tenha um dia de descanso na sua semana de 7 dias. Então Deus foi muito criterioso em relação a isso. Então, a primeira festa solene seria o sábado, que é a comemoração do dia do descanso, onde deveria ser celebrado e adorado ao Senhor. Depois vai ter a Páscoa, que é a festa, né, fixa ao Senhor, convocação no mês 1º do 14 do crepúsculo da tarde, ou seja, às 6 horas, a Páscoa do Senhor. Nós já falamos sobre essa festa. A festa das primícias, do Pentecoste e da expiação e a do tabernáculo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.